Eu quero ler apenas inicialmente um versículo, que é o verso número 26, Mateus 19, verso de número 26. O tema de hoje, Deus pode. Deus pode. Mateus 19, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tema de hoje: Deus pode. Deus pode. O que Deus pode? Deus pode várias coisas que nós queremos compartilhar, mas antes oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, clamamos pela unção do Espírito Santo. Clamamos, ó Deus, pela direção do Espírito Santo do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração se volte à Tua santa palavra. Possamos com a alma aberta, com o coração desejoso de sermos instruídos nesta noite, sermos impactados pelo poder da Santíssima Palavra. É a oração que lhe fazemos, ó Deus, de coração, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus pode. Deus pode todas as coisas, evidentemente. Neste texto sagrado, o autor disse: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Guarde esta frase do texto sagrado: para Deus tudo é possível. O contexto do texto, o seu contexto, fala de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. A agulha era um espaço que tinha no muro da cidade de Jerusalém, como fosse uma janela, uma pequena porta. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível para o Senhor. Outro texto em Lucas 1:37, falando aqui do nascimento de Cristo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Num texto fala sobre um camelo passar no buraco de uma agulha, um pequeno vão que havia no muro de Jerusalém, que nem uma pessoa cabia para passar. E aqui fala do nascimento de Jesus. Não há impossíveis para Deus. Muitas vezes nós trazemos para nós os impossíveis. Muitas vezes pessoas vivem em cima das suas incapacidades e dos seus impossíveis. A Bíblia nos chama, nos exorta, nos ademoesta para vivermos os impossíveis de Deus. A grandiosidade, o poder de Deus em nome de Jesus. Eu traduzo isso na Bíblia quando ela nos chama para vivermos pela fé. De fé em fé. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa aceitar, você precisa se apoderar, você precisa tomar posse da palavra do Senhor. O salmista chegou a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que aquele que recebe a palavra, aquele que se apropria da palavra, ele é agraciado e abençoado por Deus em nome de Jesus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, sem sentido, sem importância. Ela é a palavra de Deus. Ela fechada é um livro, simplesmente. Ela aberta é Deus falando e ministrando ao nosso coração. É a carta viva de Deus.
Imagina alguém que está para partir, alguém que está para morrer, alguém que está para deixar este mundo, e a pessoa escreve um livro dizendo para você: olha, leia o livro que eu deixei, e no dia que a pessoa partiu, você fica sabendo que ela deixou para você escrito um livro, uma carta, e você então vai fazer o quê? Vai pegar aquela carta, você vai ler, ler e reler cada palavra daquela carta, pois uma pessoa amada que partiu, quando Jesus partiu, foi assunto aos céus, após a ressurreição, ele volta aos céus, ele nos deixa a palavra dele. Já havia o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, e agora, após a ida de Jesus ao céu, o retorno ao céu, nós temos Mateus ao Apocalipse, agora de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, 66 livros, a carta viva de Deus para o nosso coração. Se você quer crescer, se você quer uma experiência viva com Deus, leia a palavra dele, mas leia com fé, leia com ousadia, leia com determinação, leia dizendo: eu quero me apropriar desta palavra, eu quero conhecer a Deus nesta palavra, e se você vai à palavra, você conhecerá a Deus. Não tem como conhecer a Deus sem ler a palavra dele, não tem como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas sem ler a palavra dele, não tem como saber qual é o projeto de Deus, o que Deus quer fazer na tua, na minha, na nossa vida, na vida da igreja, da nação, se não conhece a sua palavra. Quantas pessoas ao longo dos anos tentaram destruir a palavra de Deus? Quantas pessoas tentaram detonar a palavra e acabar com a palavra? Mas a palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada, que corta de ambos os lados, que é o poder de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Quando o Brasil fora descoberto, quando a coroa portuguesa começou a permitir a entrada de alguns livros no Brasil, você sabe pela história que a Bíblia era proibida, não podia trazer a Bíblia, não podia ler a Bíblia. Anos depois que foi liberada a leitura da Bíblia no nosso país, e depois que foi liberado a leitura da Bíblia, as pessoas passaram a ler a palavra e conhecer a palavra, e as suas vidas foram transformadas. Muitos estão vivendo uma vida de mediocridade, muitos estão vivendo uma vida de pessimismo, muitos estão vivendo uma vida para baixo, porque não conhecem a palavra de Deus, e quando vão à palavra, acham que é um livro de conto de fadas, acham que é um livro desnecessário, inútil, vazio, seco, sem vida, mas a palavra de Deus tem vida, e você precisa ler esta palavra. Uma missionária chamada Khan, uma coreana, ela toda madrugada acorda em volta das 4:30 da manhã, 5 da manhã, para ler a palavra de Deus, e a sua oração sempre for antes de ler a Bíblia: Senhor, desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, abra meus olhos. E esta missionária Khan, ela usava óculos, e toda madrugada acordando e orando, e depois começou na vida dela Deus testemunho, que ela acordava, orava e lia a Bíblia. Aí um dia ela percebeu que ela não estava usando mais óculos, que o Senhor até havia restaurado a sua visão, e ela estava maravilhada com a palavra de Deus. A Bíblia é viva. Como que eu me aproximo da palavra? Como que eu me achego à palavra? Para ver algumas historinhas de contos de fadas? Não. Para assistir como uma novela na Bíblia? Não. A Bíblia é real. Jesus diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Jesus diz que é até maldito aquele que acrescenta algo na palavra ou tira algo da palavra dele. Então a questão principal é: como que eu me aproximo da palavra? O que eu consigo me assimilar ao ler a palavra? O que eu consigo me apropriar ao ler a palavra? E quando eu ouço uma pregação, eu me aproprio dessa pregação, eu a recebo no meu coração. Ou eu vou dizer: isso aqui é bom para outros, mas para mim não é. Isso aqui é vantajoso na vida de outros, mas na minha vida não é. Na vida de outros Deus pode fazer, mas na minha Deus não pode. Quero dizer a você que Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. A minha concepção, o meu pensamento sempre fora este: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos.
Se outros conseguiram, eu também posso conseguir. Se outros foram abençoados, eu também serei abençoado. Pois ele não tem filhos prediletos, Deus tem simplesmente filhos. Mas muitos gostam de cair naquela de vítimas da sociedade, de vítimas do mundo, de vítimas, e acabam andando de cabeça baixa, acabam andando arrastados pela vida, mas não conhecem a palavra. E quando você vai para a palavra, Deus te levanta. Alguém chegou a dizer que é impossível governar o mundo sem Deus e sem a sua palavra. E a palavra de Deus, dizia Immanuel Kant, é o maior presente tesouro que Deus já deu à sociedade, e todo bem ou toda tentativa de despreciá-la é um crime contra a humanidade. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser comparada, tem que ser vivida. Você não pode ler a Bíblia só no domingo à noite, na hora da pregação do pastor. Uma vez, eu que já contei aqui, fui pregar numa igreja no estado de São Paulo. Eu estava sentado no púlpito, atrás, as cadeiras atrás do púlpito, com o pastor, e uma jovem, uma senhora, jovem senhora, ela foi cantar, ela ia cantar, fazer um solo aquela noite, e ela, antes de cantar, ela teve a infelicidade de querer dar um testemunho. E na infelicidade de querer dar um testemunho, ela disse: olha, eu estava orando desde segunda-feira para cantar hoje, domingo, mas eu não achava a letra da canção que eu queria cantar. Eu não achava a música. Ela não tinha na internet a letra, porque a canção composta e feita por familiares, não tinha. Eu tinha a letra, mas não tinha na internet, eu não achava a letra. Segunda não achei, na terça não achei, orei semana inteira, eu até jejuei, mas hoje, antes de vir para a igreja, louvado seja Deus, eu achei a letra, peguei minha Bíblia e estava dentro dela. Ou seja, ela ficou de segunda, sábado, domingo sem ler a Bíblia. E achou que era um bom testemunho. Na verdade, eu olhei para o pastor, olhou para mim, e nós sorrimos. E falamos: se eu tivesse ficado quieto, só cantado, seria melhor. Ela estragou, dizendo que ficou a semana inteira sem ler a Bíblia. Se você ler Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, vai dizer das bem-aventuranças e das benesses daquele que lê a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia, procure uma igreja que é próxima à Bíblia, que viva a Bíblia. E nesta noite Deus quer falar ao seu coração. Deus pode, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus pode mudar a sorte de um homem da noite para o dia, está escrito ali no telão. Deus pode mudar a sorte de um homem da noite para o dia. Deus pode. Este texto aqui, essa frase, está baseada em Jó 42, verso 10, que diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Você lê o livro de Jó, você lê a história de Jó, e uma coisa eu acho que Jó não gostava de ouvir, é quando alguém dizia: tenho-lhe uma nova para contar. Só eu escapei para trazer-te a nova. E qual era a nova? Toda vez que alguém dizia para ele: tinha uma nova para lhe contar, era um desastre, era uma calamidade. Primeiro, seus filhos se reuniram todos na casa do mais velho, do primogênito. Enquanto eles estavam reunidos ali, os inimigos vieram e roubaram, furtaram o gado de Jó. Depois que isso acontece, vem fogo do céu, desce fogo do céu e consome as ovelhas de Jó. E alguém fala: só eu escapei para trazer-te a nova. Aí chega um outro, fala: eu tenho-te uma nova para contar. Jó fala: qual é a nova? Teus filhos estavam banqueteando na casa do irmão mais velho, e de repente houve um vendaval, e tudo desabou sobre eles, e todos morreram. E depois, como isso não bastasse, perderam o gado, os servos foram mortos pelos inimigos, seus empregados, seus servos, os filhos morreram, Jó fica doente. A Bíblia diz: da planta do pé ao alto da cabeça não havia nada são em Jó, só feridas, chagas.
E Jó está agora falido, perde todos os seus bens. Jó está agora arruinado, os filhos estavam mortos. A mulher de Jó olha para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Como você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó fala: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não peca contra Deus, e Jó continua sendo fiel ao Senhor, por ser fiel a Deus. Deus mudou a sorte de Jó da noite para o dia. A Bíblia diz que alguns amigos de Jó, amigos da onça, vieram tentar consolá-lo. Ficaram vários dias sem falar nada, porque o estado de Jó era terrível, horroroso, dolorido, feio. E depois começa a acusar Jó de pecado, e Jó não havia pecado. Mas mesmo em meio às perdas, Jó conserva a sua integridade. Mesmo em meio às perdas, Jó não peca contra Deus. Mesmo em meio às perdas, Jó se mantém fiel ao Senhor. E Deus da noite para o dia mudou a sorte de Jó. Ele veio a possuir o dobro de tudo que antes possuíra. Deus lhe deu outros filhos e filhas. Deus restituiu tudo o que ele havia perdido. E diz que as pessoas, ao verem que Deus mudou a sorte de Jó, as pessoas vieram para ver Jó novamente, visitá-lo, e cada um deixava ali um dinheiro, um anel de ouro, deixava presentes valorosos para Jó. E o estado de Jó, diz aqui, eu repito para você, ele teve o dobro de tudo que antes possuíra. Deus pode mudar a sorte de um homem da noite para o dia. Como assim, pastor? Desde que você não perca a integridade, desde que você não se venda, desde que você não peque contra Deus, desde que você não falhe contra Deus, desde que você não atribua a Deus falta alguma, e você continue firme na presença de Deus, Deus pode proporcionar a restituição na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus pode, porque a Bíblia está ensinando isso. E você lê a história de Jó, não é para você ler a história de Jó e dizer: ah, isso aqui foi na vida de Jó, isso jamais será na minha vida. Não, você se aproprie. Deus, o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha vida. Talvez você entrou aqui nesta noite falido, talvez você entrou aqui nesta noite no chão, aos trapos, se arrebentando, cheio de problemas, mas Deus pode mudar a tua sorte da noite para o dia. Agindo o Senhor, quem impedirá? Mas pastor, isso é impossível. Pastor, isso não é capaz, isso não acontece. As perdas minhas foram muito grandes, o meu estado o Senhor não conhece. Meu irmão, minha irmã, Deus pode mudar a sua sorte. Ele mudou a sorte de Jó, e você não é melhor do que Jó, e já não fora melhor do que você. Nós somos filhos de Deus amados, por meio de Cristo. Nós precisamos crer nisso. Mas o pessimista olha para isso que eu estou ministrando e fala: mas na minha vida não é assim, na minha vida nada acontece. Você precisa crer, creia, Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. E quando oramos, quando clamarmos nessa noite, eu quero que você exerça a tua fé. Não é o poder de quem ora, mas é o poder a quem nós oramos. Estamos orando a Deus. E nesta noite você pode erguer a sua cabeça e deixar Deus mudar a tua sorte, mudar a tua vida, mudar a sua história, mudar a tua trajetória, renovando, restituindo, refazendo, tudo de novo em nome do Senhor. A Bíblia chega a dizer que a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. E Deus não está pensando só em templos, está pensando em você que é templo do Espírito Santo. E você precisa crer nisso. E mandar embora todo o pessimismo. E crer nessa verdade em nome de Jesus. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus pode transformar um pecador num santo, bastando apenas um encontro com Deus. Evidentemente, por meio de Jesus. Deus pode transformar um pecador num santo. Veja o que o grande apóstolo Paulo disse:
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo chega a dizer em Timóteo 1,15, que ele era o principal dos pecadores, ele era o maior pecador, mas este maior pecador foi transformado no maior ganhador de almas para o Senhor. Deus pode transformar o maior pecador, um pecador num santo, bastando apenas um encontro real e verdadeiro com Jesus. Você sabe que quem são os santos? São aqueles que foram santificados em Cristo. Você foi santificado em Cristo, você é um santo. A irmã é uma santa, porque foi santificado em Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz aos santos que vivem em Éfeso. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, sobre os dons distribuídos, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, ele diz para o aperfeiçoamento dos santos. Ele chama que todos nós somos santos, porque o Senhor nos separou. Santo quer dizer separado. Deus pode transformar o pecador num santo. Deus pode. Talvez você entrou aqui nesta noite com pecado, talvez você que me ouve está em pecado, mas Deus pode te purificar hoje, renovar a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Certa feita, numa igreja, quando pregávamos, entrou uma mulher, ela estava cabisbaixa, sofrendo, ela havia cometido um pecado muito grave, e os pais dela disseram para ela: o seu pecado não tem perdão, você não será perdoada pelo Senhor, o seu pecado não tem mais solução, não tem mais vida para você. Ela ficou tão angustiada que ela dizia: eu vou me matar, eu vou dar cabo da minha vida, mas antes de eu me matar, suicidar, cometer suicídio, eu vou entrar na igreja e vou assistir uma última pregação. E quando ela entrou na igreja, a mensagem era: não importa o tamanho do teu pecado, a graça de Deus te perdoa, Deus te restaura, e você torna uma nova criatura, entregando hoje a sua vida para Jesus. E naquela noite, aquela jovem se entregou a Jesus, e a sua vida foi mudada. Mas ela entrou lá para assistir o último culto, como dar a Deus ao culto, a Deus a vida, ia sair da igreja, ia se matar. Mas ela ouve que Deus transforma pecadores em santos, Deus renova pessoas, Deus restaura pessoas, e nós não estamos aqui para apontar o dedo e dizer que tu és um pecador, mas para dizer para você que a graça de Jesus te tira do pecado, te santifica e te faz um abençoado, uma abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus pode. Eu volto a Paulo, que escreveu esse texto, 1 Timóteo 1,15, quando fala ao jovem pastor Timóteo: eu sou o principal, ou eu era o principal dos pecadores, mas fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu fui salvo por Jesus, Ele veio salvar. Os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos precisam de médicos. Jesus não veio para entreter as pessoas, para contar umas piadinhas, para as pessoas darem risadas. Ele veio dizer: eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te purificar, eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te dar uma nova vida. E ele estendia a mão e levantava as pessoas. Aquela mulher que fora pega em adultério, os irmãos conhecem o texto. As pessoas pegaram pedras para apedrejá-la. E levaram até Jesus e perguntaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda apedrejá-la, o que o Senhor diz? Jesus escrevia no chão, e ao escrever ele voltou para as pessoas, olhou as pessoas e disse: se alguém estiver sem pecado, se alguém nunca pecou, nunca errou na vida, atire a primeira pedra. E as pessoas foram deixando as suas pedras e foram se distanciando, foram se afastando uma após uma, e ninguém ficou ali para apedrejar aquela mulher. E Jesus então se volta para ela e diz: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele volta para a mulher e fala ainda: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele não a condenou. Ele diz para ela: não peques mais.
você está perdoada, filha, os seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do pecador, Deus pode perdoar, Deus restaura e transforma um pecador num santo, em nome de Jesus. Paulo era assassino, Paulo era perseguidor da igreja, Paulo maltratava os cristãos, mas no encontro que ele teve com Jesus, se tornou o maior de todos os apóstolos. Porque a graça de Deus nos envolve, a graça de Deus nos restaura, a graça de Deus nos faz de novo. Pedro também pecou contra Cristo, Pedro negou a Cristo 3 vezes antes de cantar do galo. E Jesus foi a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. 3 vezes foi dito isso, 3 vezes a mesma resposta. E o Senhor diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque o Senhor o perdoou. Não importa, meu irmão, minha irmã, qual é o teu pecado, o tamanho do teu pecado. O que importa nesta noite você ter um encontro com Cristo, que lhe perdoará todos os pecados e restaurará a sua vida pelo poder maravilhoso dele, glorioso dele, em nome do Senhor Jesus. Deus pode transformar um pecador num santo. E você olha para alguém cheio de pecado, você olha para alguém na sarjeta da vida, e você lembra dessa pregação, e você fala: Deus pode mudar a vida dele, então eu vou falar para ele do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. E quando a pessoa recebe a sua palavra, ela muda em nome de Jesus. Poderia contar para você centenas de experiências ministeriais nesse sentido. Pessoas arrebentadas, cheias de pecado, mas sendo restauradas pelo poder de Deus, em nome do Senhor. Deus pode. Deus pode. O que Deus pode? Deus pode libertar um povo totalmente cativo, transformando-o numa poderosa nação. Olhe para a Bíblia, leia a história da nação de Israel, leia a história do povo de Israel, o povo que era cativo no Egito por 430 anos. O povo de Israel foi levado ao Egito para sobreviver, questão de sobrevivência. A situação ficou difícil, o povo começou a crescer e multiplicar. O faraó fica com medo que Israel crescesse tanto, os israelitas, e começa a pesar a mão sobre os israelitas. E os israelitas continuam multiplicando e crescendo. E agora todos eles eram escravos. Mas a história, resumindo, Deus transforma essa nação, libertando um povo totalmente cativo e transformando numa poderosa nação. Vá a Israel hoje, veja o que é uma nação poderosa. Veja o tamanhinho do estado de Israel, é muito pequeno. Num dia você vai de ponta a ponta do país, estive lá várias vezes, e você perceba o poder dessa nação. Passando pelo Egito, a pobreza, arruinado, as coisas ruins do Egito, muita pobreza. Aí você entra para Israel e você vê tudo novo, tudo lindo, maravilhoso, as plantações, as colheitas, o gado, a cidade maravilhosa, a cidade poderosa, a cidade linda. Porque Deus fez isso. Deus agiu assim. Deus operou desta forma. O país mais seguro do mundo, que é o aeroporto mais seguro do mundo, a tecnologia de ponta, tudo lá é melhor, porque tem a mão de Deus. Então Deus pode fazer o que, pastor? Transformar um povo totalmente cativo, transformando-o numa poderosa nação por meio da libertação. Você fala: ó Deus, o Senhor fez na nação de Israel, faz na nossa, faz na minha vida. Eu quero ser liberto do cativeiro que eu vivo, cativeiro mental, psicológico, ou físico, sentimental, emocional.
eu quero ser liberto e quero ser transformado em alguém para a glória do Senhor, deixa Deus fazer isso na sua vida. Deus pode. Sem dizer eu quero, Senhor, eu abraço, eu tomo posse pela fé. O Senhor fez. Você lê Gênesis ao Apocalipse, a história do povo de Israel, livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Você vai lendo Josué, Juízes, e vai lendo o que Deus está fazendo. Como Deus libertou, os milagres realizados pelo Senhor, a graça transbordante de Deus, porque Deus pode. Deus pode pegar o teu sofrimento, colocar o teu sofrimento em regozijo, o teu choro em alegria, a tua depressão em gozo, neste momento, bastando apenas dizer, eu creio. Deus pode transformar o teu choro em regozijo, o teu choro em alegria, o sofrimento em regozijo, a depressão em gozo. Eu quero, a Bíblia diz para nós, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus pode mudar o teu sofrimento, mudar a tua dor, mudar a tua depressão, mandá-la embora, em nome de Jesus. Mas você precisa de uma atitude, eu quero, eu recebo, eu tomo posse, e hoje estou mandando minha depressão para os quintos do inferno, minha angústia, minha dor, eu estou sendo restaurado hoje em nome de Jesus. Você crê, meu irmão, minha irmã? Mas tem muita gente que faz de vítima. Eu não consigo, eu não posso, eu não consigo sair de casa. Então grite por socorro, procura um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, uma igreja, procura Deus, fala, Deus me ajude, e Deus vai te restaurar em nome do Senhor. Mas pessoas muitas vezes servindo a Deus, cheio de angústia, servindo a Deus, cheio de sofrimento, servindo a Deus no pranto, buscando a Deus na depressão. Deixa Deus restaurar em nome de Jesus. E não é o psicólogo que vai te restaurar, nem o psiquiatra, nem o pastor, é Deus pelo poder dele. Mas Deus usa o pastor, o psicólogo e o psiquiatra para te restaurar em nome de Jesus. Não é a medicina, é Deus. A medicina, os profissionais são instrumentos de Deus para a sua lapidação, restauração e mudança em nome do Senhor, porque Deus pode. E você fala, Deus, eu quero, mas Deus não vai lhe desrespeitar. Deus lhe respeita, e Ele diz, faça conforme a tua fé. Se você crê, eu faço. Se você não crê, eu não faço. Mas se a sua fé é pequena e você é sincero, você fala, Senhor, me ajuda a minha falta de fé. Aí Deus te ajuda, aumenta a tua fé e te restaura e te muda em nome de Jesus. E você volta a sorrir para a glória de Deus. Amém, irmãos? Volta este texto aqui. Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado. Deus pode fazer isso. Você precisa crer em nome de Jesus. Deus pode, teu sofrimento em regozijo, teu choro em alegria, tua depressão em gozo neste momento, apenas dizer, eu creio, eu quero, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aí você faz o quê? Você volte a sorrir, volta a sorrir, começa a sorrir novamente, começa a dar gargalhadas, volte a sorrir, porque chega de choro, chega de lágrimas, volte a sorrir, volte a se alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus.
O problema de muitas igrejas é que aquele culto que é uma missinha, não tem unção, não tem poder, é um blá 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 blá, é uma mensagem decoreba, é uma porcaria de pregação, mas não crê na unção e no poder de Deus. Deus pode, meu irmão. Nós não estamos aqui no cerimonial, nós estamos na presença do Deus vivo, adorando em espírito e verdade, em nome de Jesus. Deus pode. Grande pregador Martin Lloyd-Jones dizia: eu preparo a pregação, eu estudo para pregar, mas na hora de pregar eu entrego nas mãos de Deus, e o que Ele quiser fazer, o que Ele quiser falar, Ele fala enquanto eu estou pregando, porque eu não estou lendo, não estou decorando, eu estou na unção do Espírito, e o Espírito age em nome de Jesus. Deixa o Espírito agir na tua vida, mudar a tua história, e você voltar a sorrir. Quantas vezes, ou qual fora a última vez, melhor dizendo, que você sorriu? Deu uma gargalhada? Ah, pastor, não consigo sorrir mais, porque, veja bem, minha vida está complicada pra caramba. E vai contando os teus problemas. Fale do teu Deus para os teus problemas. Fale do teu Deus para os teus problemas, não dos teus problemas, do poder de Deus. Eu repito, Jó, você ouviu, Paulo você ouviu, Pedro você ouviu, a nação de Israel você ouviu, e você, quando pega isso, você volta a sorrir, volte a sorrir, volte como essa criança linda aqui do painel, a sorrindo, brincando. Certamente problemas existem, mas essa mulher sorrindo, alegre, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, coração triste deixa o rosto carrancudo. Você olha para o lado da pessoa e fala: você está carrancudo ou está feliz? A pessoa carrancuda, sempre fechada, sempre cabisbaixa, sempre falando mal da vida, sempre falando dos seus problemas. Mas a pessoa cheia de Deus tem problemas, tem dificuldade, tem luta, mas ela tem Deus para vencer a cada um deles, em nome de Jesus. Ela não se faz de vítima, ela não perde o sono. Cristão que é cristão não perde o sono, ele deita e dorme, porque o Senhor o sustenta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, estou cheio de problemas, eu deito, não consigo dormir, eu viro para a direita, viro para a esquerda, levanto, ando para a cozinha, para a sala, para a garagem, para o banheiro, eu não durmo. Irmão, você precisa de Deus. Que Deus você crê? Que Deus você adora? Mas eu tenho certeza absoluta, 100%, que o problema não é de Deus, o problema é seu. Mas quando você aprende a entregar a Ele, Ele muda a sua história. Pastor, eu estou orando, Deus não está mudando, mas Deus pode estar te orientando. Procure ajuda, grite por socorro, grite por ajuda. Eu tenho muitos profissionais que eu dei sabedoria para estudar, capacitei eles para te ajudar, e você precisa gritar por socorro, e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. E você muda, e você vai voltar a sorrir em nome de Jesus. Se alegrar na presença do Senhor. Deus pode. Volte a sorrir. Veja lá, volte a sorrir. Deus pode transformar um sofrimento em crescimento. Deus pode transformar um sofrimento em crescimento. Perguntaram para Jesus, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus, ou a glória de Deus. João 9:3. Encontraram um homem cego. Este homem cego foi encontrado, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele pecou ou seus pais? E Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. O que está acontecendo na vida dele, o que aconteceu na vida dele, não é coisa de pecado, resultado de pecado, mas para manifestar as obras de Deus, a glória de Deus. Talvez você esteja passando por um problema, por uma luta, por uma crise. Use isso para a glória de Deus, porque Ele pode transformar o teu sofrimento em crescimento, e você vai crescer em nome de Jesus.
Você não vai apostatar, você não vai abandonar. Há tantos problemas que eu nem quero ir à igreja, tantos problemas que eu não vou na igreja hoje. Você está distanciando da bênção de Deus. E a bênção não vai na tua casa, você tem que vir à igreja, adorar ao Senhor na igreja, cultuar a Deus na igreja, pois é na igreja que Deus realiza a sua obra, é na igreja que a glória de Deus se revela, é na igreja que reconhecemos o poder de Deus na vida das pessoas que congregam, o que Deus está fazendo nas suas vidas, é aqui que vemos a manifestação da glória de Deus. Mas tem muita gente que quer mudar, mas não tem esforço para ir à igreja, tem que ir à igreja, e usar o sofrimento como crescimento. Não era questão de pecado, não era questão do pecado, era questão aqui de Deus manifestar a sua glória, o seu poder, as suas obras. Quando Lázaro estava morto, enfermo antes de morrer, Jesus disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. E o Senhor trouxe até o morto de volta à vida. Tem muitos mortos espiritualmente falando, que o Senhor nessa noite quer trazer de volta à vida. Estou com um problema, uma dificuldade, eu vou usar para o meu crescimento, que eu leio a Bíblia, eu aprendo na Bíblia, que nenhuma provação vai além das minhas forças, mas juntamente com a provação, Deus dá o livramento, a força, para que eu possa suportar e sair vitorioso em nome de Jesus. Mas quando você afasta Deus, você afastou o único que podia mudar a sua vida. Não sinto vontade de orar, o diabo está dizendo: deixe de orar, deixe de ler a Bíblia, deixe de ir à igreja, fique lá choramingando pelos problemas, e você vai se arrebentando, meu querido, e você precisa voltar para Deus, deixar Deus usar o teu sofrimento para o teu próprio crescimento. E você cresceu, você confiou no Senhor, buscou a Deus. Eu tenho falado isso para muitas pessoas: confia em Deus, e a pessoa fala: mas pastor, veja bem, é difícil, dá vontade de dar um cascudo na orelha da pessoa, mas eu não posso fazê-lo. Mas veja bem, é difícil, não tem como, pastor. Tem como, Deus pode. Creia nele, em nome de Jesus. Eu não creio. Eu até creio, mas a situação ele não vai fazer nada não. Até creio que ele pode converter aquela pessoa, mas aquele não vai converter não, porque aquele coração é duro, Deus não conhece, aquele Deus não pode. Meu irmão, você é limitado, Deus não é. Não limite o poder de Deus, ou não queira achar que Deus é igual a você, limitado, perdido. Deus é Deus poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Deus não se espelha em você, você que tem que se espelhar em Deus. Paulo fala aos Efésios: devemos crescer até nos tornarmos parecidos com Cristo, buscar a plenitude de Cristo, em nome de Jesus. Deus pode, Deus pode. A mulher de Mateus 9, 21 dizia assim, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Só tocar nas vestes, eu vou ficar curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu o poder de Jesus, ela foi restaurada. Se eu apenas lhe tocar, apenas um toque do Senhor, sua vida muda hoje. Deus pode acrescentar novas pessoas ao nosso meio, se cairmos na graça dEle. Deus pode acrescentar pessoas ao nosso meio, se cairmos na graça de Deus. Uma multidão, se cairmos na graça de Deus, Deus pode acrescentar. A Bíblia diz em Atos 9, 31, diz a palavra do Senhor: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Deus pode acrescentar novas pessoas ao nosso meio, se cairmos na graça dEle. Deus pode trazer um pleno avivamento na vida da igreja, se buscarmos a Deus de coração e alma. Deus pode, não quer limitar o poder de Deus, não quer limitar a ação de Deus, não quer limitar Deus. E as pessoas de mente pequena fazem reuniõezinhas para grupinhos pequenos, pessoas de mente grande fazem reuniões grandes para muito mais pessoas, em nome de Jesus, pois creem no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Não faça reunião para 10, 20, 30 pessoas, faça para 200, 300, 500, 1000 pessoas, em nome do Senhor, porque Deus pode acrescentar pessoas em nosso meio, em nome de Jesus. Deus pode. Querendo o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o texto sagrado. Jesus, fitando neles o olhar, diz-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu falei domingo passado daquela igreja na Coreia, que por domingo, cada domingo, 5.000 pessoas se chegavam à igreja para frequentar a igreja. Ela tinha em torno de 5 a 6 cultos por domingo para abraçar todas as pessoas. Cada domingo 5.000 pessoas chegavam, 5.000 pessoas chegavam. Deus pode. Lá Ele fez, pode fazer aqui também em nome de Jesus. Basta tão somente crer. Crer juntos. Porque a Bíblia diz que 2 ou 3 concordar na terra em oração, Deus cela no céu, em nome do Senhor Jesus. Ele cela no céu. Meus irmãos, Deus pode. Deus pode. Deus pode te encher de paz, te edificar, te levar ao progresso caminhando, trazer bênção para a sua vida, conforto do Espírito Santo e crescimento em número, em qualidade, em todas as áreas da sua vida. Deus pode. Se você está sofrendo, deixa Deus dar um basta ao teu sofrimento. Se você está angustiado, deixa Deus dar um basta na sua angústia. Se você está arrebentado, deixa Deus te refazer em nome do Senhor. Se você está em pecado, deixa Deus te perdoar hoje pelo sangue dele, em nome de Jesus. Isaías capítulo 1: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para nós, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu preciso acreditar. Porque muitos vivem tão cabisbaixos, se arrastando pela vida, porque essas pessoas não conhecem a Deus, não caminham na presença de Deus. Quando o Senhor chamou Pedro para andar sobre as águas, ele pisou nas águas, saiu do barco, pisou nas águas e andou sobre as águas. Quando Deus chamou Moisés, Moisés levantou o cajado e Deus abriu o mar vermelho. Quando faltou água, Moisés falou com a rocha, outras vezes bateu na rocha e de uma pedra saiu água. Faltou comida, o maná desceu do céu. O inimigo vem, Deus abre o mar e destrói o inimigo e leva o povo livre, solto, abençoado e uma poderosíssima nação nos dias atuais. Que Deus pode. O que está faltando? Mais relacionamento com Deus, mais vida na presença de Deus. É inconcebível um crente viver arrebentado, fisicamente, emocionalmente. Só vive se ele não conhece a Deus. Pois a partir do momento que ele conhece a Deus, ele é tomado de uma alegria indivisível, cheio de glória, cheio de bênção, cheio de unção, cheio de energia, cheio do poder de Deus em nome do Senhor. Eu quero repetir, e quando a pessoa passa por alguma coisa, o diabo já sussurra nos ouvidos dizendo: não vai na igreja não, fica em casa. Pare de ler a Bíblia, esse negócio não está dando certo. Pare de orar, não deixe orar, espera a sua vida melhorar, depois você volta a buscar. Tudo que podia dar a solução, jogou fora e piora, e vai de mal a pior dia após dia. Meus queridos, Deus pode. Deus pode. E a pergunta é: você quer? Você quer? Se eu quero, eu paro de dar desculpas. Se eu quero, eu paro de dar desculpas. Eu paro de me fazer de vítima. Eu abraço pela fé. Eu digo: eu creio, eu recebo, eu aproprio, em nome de Jesus. A mensagem foi entregue. Agora é com você. Você quer isso na sua vida nesta noite? Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Em um ponto dessa palavra, Deus falou contigo. Naquilo que Deus falou com você, converse com Ele agora.
naquilo que Deus falou à sua alma, converse com Ele agora. Qual área você está precisando? Qual área você está precisando deste toque do Senhor? Talvez a situação tenha sido mais forte que você. Eu sei, muitas vezes mas Deus é maior do que tudo. Deus é maior. E Ele pode, você quer. Fiquemos em pé na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Reverentemente na presença de Deus. Fale com Deus. Qual área você quer esse toque especial de Deus hoje? Qual área você quer ser hoje impactado, tocado, lapidado, moldado, renovado, para você sair daqui realmente como um cristão, e as pessoas olharem para você e verem Jesus em você, verem a ação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fale com Deus.